Fala Creepers, como é que vocês estão? Tudo certo? Imagina atravessar metade do mundo para fotografar uma criatura que, supostamente, só existia nas histórias usadas para assustar crianças. Agora imagine conseguir essa fotografia e perceber tarde demais que você nunca esteve caçando aquele monstro. Era o monstro que estava atraindo você até ele. Eu sou fotógrafo de vida selvagem, e a nova espécie que documentei não deveria sequer existir. Durante toda a minha vida, ouvi histórias sobre um mamífero que vivia nas regiões mais profundas da Sibéria. As lendas diziam que era uma criatura noturna, que se alimentava do sangue de mulheres e crianças. Na Idade Média, aquela fera atravessava vilarejos inteiros, drenando a vida de cada casa por onde passava. Imagine ir para a cama em uma noite qualquer e, ao acordar, descobrir que todas as outras pessoas do seu vilarejo haviam desaparecido. Eu cresci ouvindo esse tipo de história da minha avó. Os pais dela emigraram da Rússia para os Estados Unidos na década de 1920, onde começaram uma vida nova. Quando eu era criança, costumava observá-la aquecendo o pelmene no fogão. Ainda consigo me lembrar do aroma forte que tomava conta da cozinha enquanto ela cozinhava. "Esta é minha receita especial", ela dizia. "É melhor comer tudo, ou o Vokolak vai pegar você." Sim, o Vokolak. Era assim que ela o chamava. A criatura fazia parte de um mito bastante conhecido entre os povos eslavos. Minha avó usava aquelas histórias para me convencer e fazer praticamente qualquer coisa. Escovar os dentes, estudar, tirar boas notas e cumprir minhas tarefas de casa. "Limpe seu quarto, ou o Vokolak vai pegar você." Mas o que exatamente era o Vokolak? Segundo minha avó, não era um lobo. Também não era um urso. Era algo muito pior. E conforme eu fui crescendo, as histórias dela se tornaram cada vez mais perturbadoras. Uma noite ela se sentou ao meu lado e disse: "Vou contar uma história para você. Todos na nossa família conhecem. Ela faz parte da nossa herança russa." "Que história?" eu perguntei, puxando o cobertor por cima dos joelhos. Ela disse: "É a história de um grande mal. Ele existe há milhares de anos. Quando éramos crianças, diziam que jamais deveríamos permanecer fora de casa depois que escurecesse. Se fizéssemos isso, o Vokolak viria nos buscar. Aqueles que não tinham a proteção de Deus ficavam vulneráveis aos ataques da criatura. À noite, as mães protegiam suas casas espalhando sal ao redor das portas. Qualquer pessoa que atravessasse aquele limite protegido seria caçada." Minha avó respirou fundo. Por um instante, ficou imóvel, como se o simples ato de recordar aquilo fosse suficiente para paralisá-la de medo. E então continuou: "Mas, com o tempo, nem mesmo essas proteções funcionaram. O Vokolak ficou inteligente. Descobriu que havia maneira de atravessar os círculos de sal. Foi por isso que sua bisavó veio para os Estados Unidos. Ela estava fugindo e teve sorte de conseguir escapar." Aquilo parecia a típica história inventada por adultos para manter as crianças obedientes. Mesmo assim, eu guardei esses relatos comigo. Levei-os para o ensino médio, universidade e, mais tarde, para minha carreira como fotógrafo de vida selvagem. Desde pequeno, eu sempre adorei fotografar animais. Havia algo fascinante em capturá-los em seu estado mais puro, sem poses e sem interferência humana. Anos depois, uma fotografia que tirei de um urso pardo no Alasca viralizou nas minhas redes sociais. Um jornal de circulação nacional encontrou meu trabalho e me contratou para produzir uma série de imagens. Minha carreira decolou a partir dali. Alguns anos depois de começar a trabalhar no emprego dos meus sonhos, o editor-chefe de uma revista me telefonou. "Ei, quero que você encontre algo novo. Uma criatura que ninguém jamais tenha visto." Nessa hora, eu imediatamente pensei na história que havia despertado minha curiosidade. O Vokolak. Mas será que ele era real? Se eu conseguisse provar sua existência, aquela poderia ser a maior descoberta desde o Pé Grande. "Eu tenho uma ideia", respondi. "Mas ela vai me levar até a Sibéria, e tudo pode acabar não passando de uma história de fantasmas." "Fantasmas servem", disse o editor. "E se você não encontrar sua criatura, fotografe alguns lobos. Fotos de lobos sempre fazem sucesso." Por meio de um contato em um jornal local da Sibéria, organizei toda a expedição. O plano era ficar hospedado com um eremita chamado Yuri, que vivia no interior da floresta, a cerca de 3 horas da cidade mais próxima. Ele era isolado, excêntrico e afirmava já ter visto a fera. O primeiro problema era o frio. As temperaturas caíam tanto durante a noite que precisaríamos manter o fogo aceso sem parar apenas para não congelarmos. O segundo problema era que Yuri quase não falava inglês. Eu teria de conversar com ele em russo se quisesse entender alguma coisa. Felizmente, minha avó havia me ensinado o suficiente. Ela era fluente
e durante a minha infância fez com que eu aprendesse ao menos o necessário para acompanhar a maior parte de uma conversa. Com o que ela havia me ensinado, imaginei que ficaria bem, mas eu estava errado. Pousei na cidade e segui até o pequeno vilarejo onde encontraria Yuri. Aluguei um buck antigo de um casal que era dono de uma mercearia e percorri um labirinto de estradas rurais congeladas. Quando cheguei ao vilarejo, a temperatura já estava muito mais abaixo do que eu esperava. Entrei em uma pequena taverna e perguntei por Yuri. "Ei, ele está ali, ó", respondeu o atendente apontando para os fundos. Olhei na direção da lareira e vi um homem muito velho reclinado em uma cadeira. Ele parecia cansado, quase completamente drenado de vida. Sua pele tinha sido castigada por anos de exposição ao tempo. A barba era branca e descia quase até o estômago. Yuri parecia mais velho do que a maioria dos livros de uma biblioteca. "Boa noite, senhor." Estendi a mão. "Meu nome é Max. Fui eu quem trocou cartas com o senhor." Yuri não apertou minha mão, apenas indicou a cadeira à sua frente. Eu me sentei e aproximei da lareira as pontas dos dedos, que estavam dormentes de frio. "Tem certeza de que quer fazer isso?" ele perguntou. "Tenho. Escuto essas lendas desde que era criança. Quero descobrir se são verdadeiras." "Ah, cuidado com aquilo que deseja. Você pode descobrir muito mais do que esperava. Foi sua avó quem contou essas histórias?" Foi sim, senhor." Ele sorriu. "São sempre as avós." Yuri se levantou com esforço e se espreguiçou. A rigidez de seus ossos produziu estalos que lembravam galhos se partindo ao vento. "Muito bem, amigo da cidade. Venha comigo. Vou mostrar minha cabana e preparar você para conhecer a criatura. Mas reze para que ela continue escondida. O Vokolak não gosta de estranhos." Segui Yuri para fora, esperando encontrar algum tipo de veículo, mas não havia nenhum. Tudo que ele tinha era um trenó simples, daqueles que se puxam segurando duas hastes. Sobre ele havia uma pilha de mantimentos, óleo, cobertores, comida e água. "Precisamos partir agora", disse Yuri, apontando para a floresta. "Caso contrário, estará frio demais. Quando a noite chegar, precisamos estar dentro da cabana e com o fogo aceso." Joguei meu equipamento no trenó e iniciamos a caminhada. Durante o trajeto, fiquei impressionado com a força de Yuri. Ele não parou uma única vez enquanto avançávamos pela floresta coberta de neve. O trenó devia pesar mais de 30 quilos. Talvez perto de 40. Ainda assim, Yuri o puxava com facilidade, sempre olhando para frente enquanto nos aprofundávamos cada vez mais na mata. Avançamos lentamente pelo terreno, sentindo o ar frio cortando a pele. Eu bebi água quente do cantil e agradecia por ter levado mais do que achava necessário. Depois de muito tempo, finalmente chegamos à cabana de Yuri. Fiquei surpreso ao ver como ela era pequena. Não era maior do que um apartamento de um único cômodo. No centro havia um fogo intenso. Ao lado dele, duas camas estreitas, uma para Yuri e outra para mim. Em um canto, havia um pequeno forno de aço, com duas bocas na parte superior e espaço suficiente para duas panelas. Uma variedade de pratos e utensílios de metal pendia das vigas do teto. "Sinta-se em casa", disse Yuri. Ele olhou pela janela na direção do trenó. Foi a primeira vez que eu vi parar e descansar. Aquilo de alguma forma me deixou impressionado. Yuri certamente tinha mais de 70 anos, mas havia caminhado melhor do que eu e me feito parecer um morador da cidade completamente fora de forma. Eu havia parado várias vezes para recuperar o fôlego e, depois, precisava correr para alcançar seu ritmo incansável. Percebi o quanto a vida na cidade havia nos deixado acomodados. Desfiz as malas e me instalei em minha nova casa. Assim que entramos, Yuri alimentou o fogo até que as chamas se erguessem. Precisávamos mantê-lo aceso o tempo inteiro para sobreviver. Naquela parte selvagem da Sibéria, sem isolamento térmico e sem eletricidade, a temperatura atingia níveis assustadores. "Nunca deixe o fogo apagar durante a noite", ele me alertou. "Caso contrário, você congela." Perguntei se ele poderia me levar até o lugar onde havia visto o Vokolak pela última vez. "Posso", respondeu esfregando as mãos, inquieto. "Mas, por favor, não diga o nome dele. Isso traz azar." "Desculpa, Yuri. É só que eu estou animado." Nós nos preparamos para dormir por algumas horas. Não havia banheira nem chuveiro. Limpei o corpo com a toalha molhada e me deitei na cama vazia ao lado de Yuri. O frio era inacreditável. Se eu afastasse os cobertores e me distanciasse apenas por alguns centímetros do fogo, sentia o ar atravessar a pele, como se meus órgãos estivessem congelando lentamente. Afundei no colchão, cobri todo o corpo e fechei os olhos. Naquela noite, tive um sonho estranho e aterrorizante. Nele, uma figura magra e esquelética entrou rastejando na cabana enquanto dormíamos.
O invasor avançou até minha cama, empurrou minha cabeça para o lado e deixou meu pescoço exposto. Meus braços se contraíram quando ele começou a se alimentar. Presas afiadas como lâminas perfuraram minhas artérias e drenaram meu sangue. Quando acordei na manhã seguinte, minha cabeça latejava. Eu estava exausto e faminto, como se não comesse havia dias. Ainda estava escuro, e Yuri colocou outro pedaço de madeira no fogo e preparava chá no fogão. Você dormiu demais, cara. Se quisermos chegar à caverna, precisamos sair logo. Sentei-me e soltei um gemido quando a dor atravessou minha cabeça. Devo estar desidratado, pensei. Peguei o cantil ao lado da cama e bebi um longo gole. O sol já havia surgido quando deixamos a cabana. Yuri e eu seguiríamos por cerca de 1 hora, ainda mais fundo na floresta. Aquele era o último lugar onde ele afirmava ter visto a criatura. Ela dorme durante o dia. Se encontrarmos seu esconderijo, você poderá documentá-la com facilidade, ele explicou. Ele me conduziu por um caminho longo e atravessamos um rio congelado, cercado por pequenas frutas silvestres e belas plantas do Ártico. A serenidade daquele lugar era impressionante. Tudo era silencioso, intocado pelo homem. Em certo momento, encontramos um antigo abrigo de caça. O telhado estava gasto e parcialmente destruído. Uma coruja das névoas estava pousada sobre ele, observando-nos em silêncio. A ave parecia carregar o mundo inteiro de histórias dentro de si. Pensei em perguntar a Yuri se o abrigo lhe pertencia, mas ele parecia concentrado demais no caminho. Permaneci calado e continuei seguindo seus passos vigorosos pela neve, fazendo o possível para acompanhá-lo. Por fim, encontramos a entrada de uma caverna isolada. Tábuas velhas e apodrecidas cobriam grande parte da abertura. Pareciam os restos de uma mina abandonada havia muitas décadas. Yuri apontou para o interior. Está lá dentro, mas você precisa permanecer em silêncio. Se interromper o sono dela, a criatura vai devorar você. Assenti e retirei rapidamente a câmera. Coloquei-a com cuidado sobre o colo, removi a tampa e encaixei a lente. Para aquele ambiente escuro, eu havia escolhido minha Canon R6 com uma lente RF 70 até 200mm. Não fazia ideia de quanto espaço existia na caverna, nem se conseguiria iluminação suficiente. Por isso, levei um disparador de flash sem fio Godox X Pro 2 e um flash externo Godox V8 160 III. Meu plano era prender o flash a um estalactite ou saliência rochosa, usando um grampo para iluminar o interior. Sem aquilo, a caverna seria tão escura que eu não conseguia enxergar absolutamente nada. Belos brinquedos, disse Yuri, enquanto me observava montar o equipamento. Vocês, pessoas da cidade, adoram seus brinquedos. Eu ignorei e entrei na caverna. Mas tudo o que encontrei foram restos de uma fogueira, algumas garrafas vazias de bebida e um abismo que se estendia para dentro da escuridão. Apontei a lanterna para o fundo. Não consegui enxergar onde o buraco terminava. Até onde isso vai? Pensei. Voltei para a entrada da caverna e encontrei Yuri rindo descontroladamente. O que é tão engraçado, cara? Você entrou naquela caverna e não encontrou o monstro. Bem, foi você que disse que havia uma criatura aqui. Yuri se sentou do lado de uma pequena fogueira que acabara de acender e continuou gargalhando. Seu rosto estava inchado e vermelho, molhado pelas lágrimas. Por que está rindo, Yuri? Porque você está desesperado demais, ele respondeu. Viajantes vêm de todas as partes do mundo implorando para ver essa criatura. Deixei a câmera pendurada no pescoço, irritado com a possibilidade de aquele eremita senil ter me enganado. Você escreveu que tinha visto o Vokolak, seu maldito. Sim, nos meus sonhos, amigo da cidade. Então ele voltou a rir. Acha mesmo que, se existisse algum monstro aqui, eu nunca o teria visto? Vivo nessa floresta há 40 anos. Assim que ele pronunciou aquelas últimas palavras, uma respiração longa e perturbadora emergiu da caverna. Parecia o último suspiro exagerado de um paciente terminal, e parecia não ter fim. Yuri e eu encaramos a abertura subterrânea. O medo estava estampado em nossos rostos. A expiração se prolongou por vários segundos. Depois cessou. Yuri, o que foi isso? Ele permaneceu parado por um longo tempo, apenas escutando. Então agarrou meu braço. Ei, precisamos ir embora. Ele começou a me puxar de volta para a trilha. Espere, só preciso guardar meu equipamento. Não há tempo. Mas a minha câmera, termine de guardar durante a caminhada. Você quer continuar vivo? Nós vamos embora agora. Naquele momento, eu ainda acreditava que o perigo permanecia dentro da caverna. Mas naquela floresta, alguma coisa já conhecia o nosso cheiro. Alguma coisa sabia onde ficava a cabana. E naquela mesma noite,
ele viria me visitar outra vez. Chegamos à cabana de Yuri um pouco antes de escurecer. Depois de um jantar simples, com batatas cozidas, carne seca e chá, nós nos acomodamos para uma noite inquietante. Observei as mãos de Yuri tremerem enquanto ele comia. Você apareceu assustado lá fora. Esquece isso, foi apenas o vento. Olha, você fez questão de dizer que tudo isso era mentira. Mas assim que eu vi aquele barulho, o que tem, cara? Você entrou em pânico. Isso não importa. É, claro que importa. Era apenas um urso, interrompemos sua hibernação. Por que eu tenho a sensação de que você tá mentindo pra mim, Yuri? Yuri terminou de comer e desviou o olhar. Seu rosto demonstrava mais emoção do que de costume. Eu percebia que ele queria dizer alguma coisa, mas algo o impedia. Só não sabia o quê. Sinto muito, amigo da cidade, ele disse. E se levantou e colocou o prato dentro de uma pia de madeira. É verdade que vivo aqui há muitos anos. Já vi todo tipo de coisa estranha. Mas isso... Yuri balançou a cabeça. Isso está além de qualquer coisa que eu consiga compreender. Pela primeira vez na vida, quero ir embora daqui. Então, por que não vai? Ele abaixou a cabeça, encostou o queixo no peito e respirou fundo. Porque ele quer que eu fique. Ele quem? Eu perguntei. O som pesado de passos fundos na neve nos fez olhar para a janela. Logo depois, ouvimos o rangido de galhos sendo afastados por algo enorme que avançava entre as árvores. Yuri caminhou lentamente até a janela. Precisamos ficar em silêncio, ele sussurrou. Ele abriu apenas uma fresta entre as tábuas e olhou para fora. Seus olhos percorreram a floresta e então fechou a abertura. O que é? É o Vokolak? Não. Ele balançou a cabeça. É apenas um cervo. Yuri voltou para sua cama. Depois de alguns segundos de um silêncio desconfortável, eu sussurrei. Yuri, eu realmente quero vê-lo. Ele disse, você verá. Ele ergueu uma das mãos como um homem tentando acalmar um adversário. Sei onde ele estará. Pela manhã, vou levar você até lá. Naquela noite, esperei até o fogo estar forte e me deitei. Consegui ouvir Yuri falando sozinho, como se estivesse discutindo com alguém. Não fazia ideia do que ele poderia estar murmurando. Abri a mochila e retirei um pote de sal que havia trazido de casa. Eu não era supersticioso, mas nunca havia esquecido as histórias da minha avó. Lembrei-me das mães que viviam em vilarejos isolados e protegiam suas famílias desenhando círculos de sal. Eu levei só por precaução. Eu espalharia um pouco de ar ao redor da cama enquanto dormia. Esperei Yuri adormecer e, então, formei um círculo de proteção ao redor do meu colchão. Certifiquei-me de que fosse largo bastante para me cercar, mas discreto o suficiente para passar despercebido. Eu não queria acordar Yuri e lhe dar outro motivo para zombar de mim. Quando tive certeza de que o círculo estava completo, voltei para a cama e adormeci. Os sonhos daquela noite foram tão perturbadores quanto os anteriores. Enquanto eu dormia, a mesma criatura entrou rastejando na cabana e encontrou Yuri e a mim mergulhados em um sono profundo. O monstro avançou na minha direção, passou a língua pelos lábios e contemplou meu pescoço exposto. Mas quando se abaixou para retirar meus cobertores, recuou com um gemido assustado. Aos seus pés estava o círculo de sal que eu havia colocado em torno da cama. A princípio, a criatura se afastou. Então, para meu horror, apanhou um pedaço de madeira próximo ao fogo e o arrastou sobre o círculo, abrindo uma pequena passagem na barreira. Com movimentos rápidos e precisos, continuou afastando o sal até criar uma abertura grande o suficiente para atravessar sem tocá-lo. A criatura segurou minha cabeça, inclinou-a para o lado e começou a se alimentar. Eu ouvi o som alto e desesperado da sucção enquanto ele bebia meu sangue. Na manhã seguinte, Yuri já estava acordado, andando pela cabana e aquecendo chá no fogão. Mais uma vez, eu estava com dor de cabeça. Uma forte náusea tomou conta de mim. Aquela criatura estranha noturna havia voltado, e o modo como havia drenado meu sangue, eu passei os dedos nervosamente pelo pescoço. Foi então que encontrei o ponto dolorido logo abaixo da mandíbula. Yuri, você tem um espelho? Não, ele respondeu, de costas para mim. Espelhos não são permitidos aqui. Joguei os cobertores para o lado e olhei para o chão. Havia uma abertura larga no círculo de sal ao redor da cama. Ele estava rompido, exatamente como no meu sonho. Precisamos ir, disse Yuri, sem se virar. Caso contrário, não veremos a criatura. Tudo bem, só me dá um segundo. Sentei-me na beirada da cama, sentindo que poderia vomitar a qualquer momento. Procurei o pote de sal na bagagem. Ele não estava ali. Revirei todo o meu equipamento, mas não consegui encontrá-lo. Yuri, minha voz estava seca e arrastada. Não encontro o meu sal, você ouviu?
Que sal, cara. Ele me ofereceu uma xícara fumegante de chá. Não sei do que está falando. Yuri, é claro que sabe. Apontei para o círculo rompido. O sal que usei para fazer isto. Ele olhou para o chão e deu de ombros, como se aquilo não tivesse importância. Depois retornou ao fogão e começou a servir mais chá. Gostaria de colocar mel? Não, Yuri. Eu quero saber onde está o meu sal. Naquele instante, uma imagem invadiu minha mente. Vi a criatura noturna caminhando pela neve e arrastando um saco de batatas pesados atrás de si. Quando chegou à caverna, ela lançou o saco para dentro. O meu pote de sal estava lá. Eu o vi bater contra a parede de pedra. A visão desapareceu. Eu estava novamente dentro da cabana, mais confuso do que nunca. Yuri me perguntou o que foi, mas eu simplesmente não soube dizer. Permaneci de pé, atordoado, concentrado-me na ferida dolorida em meu pescoço. Eu queria entender por que aquelas visões estavam acontecendo, e se havia alguma possibilidade de serem reais. Se aquilo havia sido apenas um pesadelo, quem rompeu o círculo de sal? Quem levou o pote até a caverna? E por que Yuri se recusava até mesmo a olhar para meu pescoço? Foi naquele momento que comecei a entender. Eu não estava hospedado na cabana de um homem que temia o Volkolak. Eu estava preso na cabana de um homem que o conhecia. Já era quase meio-dia quando finalmente deixamos a cabana. Eu me sentia exausto, completamente sem forças. Eu não queria ir a lugar nenhum, mas precisava concluir o trabalho. Eu tinha que ir até o final. Lutei contra a náusea e o cansaço enquanto caminhávamos. Parecia que eu não dormia há vários dias. Era difícil até de manter os olhos abertos. Por aqui, amigo da cidade, disse Yuri, avançando pela neve. Dessa vez, ele estava tão à minha frente que eu mal conseguia enxergá-lo. Tropecei enquanto tentava segui-lo. Acho que não quero mais estar aqui, eu disse. Passei os dedos pela crosta que havia se formado em meu pescoço e comecei a cutucá-la. Yuri, você tem percevejos na sua cabana? Não, respondeu sua voz, acompanhada por uma risada, como se eu tivesse contado uma piada. Não há percevejos aqui, cara. É frio demais. Então, o que fez isto? Eu toquei o pescoço. Alguma coisa me mordeu durante a noite, e continuo tendo sonhos estranhos. Eu também, gritou Yuri, muito à frente, longe demais para que eu conseguisse vê-lo. Sonho com uma bela mulher vindo se deitar comigo. Não, Yuri, escute o que eu estou dizendo. Parei de andar e gritei para o interior da floresta. Pare de mentir para mim. Espalhei sal ao redor da minha cama ontem à noite e quando acordei, alguma coisa havia rompido o círculo. O que você está escondendo? A voz de Yuri ficou baixa. Então voltou a se elevar, muito mais perto do que antes. Bem, eu estou escondendo que eu acho que a neve está começando a afetar sua cabeça. Ah, Yuri, merda! Não é a neve. Você está escondendo alguma coisa. A risada dele pareceu vir de longe. Logo depois, veio do meu lado direito. A distância mudava de maneira impossível, como se Yuri estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Você quer realmente saber? Sua voz assumiu um tom hostil. Veio de tão longe para encontrar seu monstro, mas já parou para pensar que talvez tenha sido ele quem trouxe você até aqui? Meu sangue gelou. O Volkolak? Yuri surgiu por entre as árvores com um sorriso malicioso. Sim, você não é o primeiro que veio procurá-lo. Ele caminhou na minha direção. Eu recuei, perturbado pela ameaça em seu olhar. O trabalho acabou. Minha voz tremia e parecia presa dentro da garganta. Eu quero voltar. Voltar para onde? Yuri debochou, como se minha resposta o tivesse ofendido. Não existe lugar algum para onde ir. Eu vou retornar ao vilarejo. Girei o corpo e comecei a caminhar na direção da cabana. Está frio demais para partir agora, ele disse. E você não tem condições de fazer essa caminhada. Terá de passar mais uma noite na minha cabana. Pensar nisso me deixou muito atordoado. Passar mais uma noite naquela cabana era a última coisa que eu queria. Yuri me ofereceu um líquido quente. Assim que seus olhos se afastaram, deixei escapar um sorriso cansado. Ele não percebeu que eu apenas havia fingido engolir sua mistura. Cuspi o líquido de volta na caneca e o derramei atrás da cama. Yuri se sentou na beirada do colchão, de frente para mim. E então, o que dirá aos seus empregadores, já que não conseguiu fotografar a fera? Tanto faz, eu vou pensar em alguma coisa, eu respondi. Meus olhos se desviaram para a bolsa da câmera, ao lado da cama. Eu precisava manter o equipamento e todos os objetos de valor próximos ao fogo. Caso contrário, congelariam. Se me permite uma sugestão, começou Yuri. Talvez possamos encontrar um alce. Você tira algumas fotografias e faz truques com seu programa de edição. Olha, é uma ótima ideia. Respondi lutando para manter os olhos abertos. Você parece cansado. Por que não dorme um pouco?
Ok, Yuri. Recostei-me na cama e puxei os cobertores sobre o corpo. Dizem que ninguém consegue escapar de uma disputa entre gato e rato enquanto não descobrir quem é o gato. Se você for o rato, precisa encontrar uma maneira de ser mais inteligente do que o predador. E foi exatamente isso que fiz. Além de fingir que havia bebido a mistura de Yuri, eu retirara minha câmera e o flash da bolsa enquanto ele estava do lado de fora recolhendo lenha. Escondi os dois sob os cobertores antes que ele voltasse. Também fingi estar muito mais fraco do que eu realmente estava. Desde o instante em que conheci Yuri, eu desconfiava que ele escondia alguma coisa. Minha avó sempre dizia: não confie em ninguém, Max. Use a cabeça para superar aqueles que querem fazer mal a você. Ela tinha um talento especial para reconhecer pessoas desonestas. E eu também. Quando fingia adormecer, Yuri já roncava como um homem que havia bebido demais. O fogo estalava enquanto a floresta congelada mergulhava em silêncio. A noite parecia se prolongar para sempre. Abri os olhos apenas o suficiente para enxergar e me perguntei por quanto tempo conseguiria fingir que dormia antes que o cansaço verdadeiro me dominasse. Talvez 1 hora depois, ouvi um rangido alto do outro lado da cabana. Yuri estava acordado. Falava em voz baixa junto à porta. Ele estava inquieto, esfregando as mãos nervosamente enquanto abria uma fresta. Do ângulo em que eu estava, não conseguia enxergar o lado de fora, mas pude distinguir a silhueta de uma figura alta e pesada, e ela respirava com dificuldade. Yuri não ergueu a cabeça enquanto falava. Precisa se apressar. O fotógrafo desconfia de você, não é seguro. Uma inspiração longa e lenta respondeu. Antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, Yuri foi empurrado para o lado e uma forma estranha atravessou a porta. Era uma criatura. Suas respirações longas e exageradas congelaram meu sangue enquanto ela avançava lentamente em minha direção. O rosto do animal era repulsivo. Seus membros eram compridos e esqueléticos. Os olhos pareciam brasas acesas, enterradas em uma face coberta de pelos castanhos. As histórias da minha avó eram verdadeiras. Era o Volkolak, em carne e osso. Era muito mais aterrorizante do que qualquer descrição que ela havia feito. O cheiro da criatura era insuportável, parecia carne em decomposição. Eu já havia sentido algo parecido enquanto fotografava ursos pardos no Alasca, quando encontrei a carcaça de um alce cercada por aves de rapina. Mas aquele odor era 100 vezes pior. O Volkolak inclinou o corpo sobre mim e alcançou o cobertor com uma garra longa e serrilhada. Parecia a pata de um lobo, mas se movia com a destreza de uma mão humana. As histórias são reais, eu só conseguia pensar nisso. Todas aquelas lendas usadas para assustar crianças descreviam coisas que realmente haviam acontecido. Todas aquelas vítimas realmente haviam morrido, e eu seria o próximo. Eu havia viajado até a Sibéria para conseguir uma única fotografia. Naquele momento, a câmera estava escondida sob meu cobertor. E o rosto impossível que eu procurara durante toda a viagem estava a poucos centímetros do meu. Mas para sair dali vivo, eu não precisaria apenas registrar o monstro. Precisaria usar a câmera como uma arma. Esperei até que o rosto da criatura estivesse diretamente sobre mim. Mantive os olhos completamente fechados. Não poderia arriscar abri-los a revelar que estava acordado. Já não conseguia ouvir o Yuri, mas naquele momento, isso não importava. Um único pensamento ocupava minha mente. Sobreviva. Então, de repente, eu me ouvi tão rápido que surpreendi a mim mesmo. Surpreendi até o Volkolak. Eu apertei o disparador. Uma luz violenta tomou conta da cabana e cegou os dois. O rugido da criatura fez as paredes vibrarem. O Volkolak cambaleou para trás e caiu sobre as chamas. Vamos? Tirei outra fotografia. A criatura soltou um grito agudo e esfregou os olhos, tentando se livrar das manchas luminosas em sua visão. No canto da cabana, Yuri se debatia, cobrindo o rosto. Ele tropeçou contra o forno e uma panela de água fria caiu sobre seu corpo. Seu desgraçado, o que pensa que está fazendo? Esperei até que o Volkolak estivesse exatamente diante do fogo e apontei a câmera mais uma vez. Aquela era a minha última oportunidade. Se o plano falhasse, eu morreria ali. Então fiz a terceira fotografia. Dessa vez, o Volkolak rugiu e caiu sobre as chamas. Saltei para trás na cama, enquanto a fera se contorcia em agonia e produzia gritos que não pareciam pertencer a este mundo. Yuri avançou desesperadamente, tentando salvar seu monstro do fogo. Mestre, eu vou salvar você. Em meio aos movimentos frenéticos da criatura, uma de suas garras enormes atravessou o abdômen de Yuri. O eremita gritou e caiu de joelhos, tentando conter os próprios intestinos enquanto eles escapavam pelo ferimento. Protegi o rosto enquanto o Volkolak se levantava. Todo o pelo de seu corpo estava carbonizado. A criatura olhou diretamente para mim. Então disparou para fora e quase derrubou a cabana inteira durante a fuga. Seu rugido atravessou a noite. Os passos pesados afundaram na neve. Ouvi os gritos se tornarem cada vez mais distantes até desaparecerem.
Não sei por quanto tempo permaneci escondido na cabana de Yuri, esperando para ter certeza de que aquela coisa não voltaria. Algumas horas depois, ela voltou. Ouvi a respiração furiosa e entrecortada do Volkolak enquanto ele circulava a cabana. Seus passos pesados esmagavam a neve. Eu não entendia por que a fera não entrava. Em determinado momento, o rosto do Volkolak surgiu adiante da porta. Seus olhos brilhantes se fixaram em mim através de uma abertura estreita. A criatura sussurrou alguma coisa. Depois se debateu, enfurecida, e se afastou. Olhei para o cadáver de Yuri e então compreendi. A cabana não pertencia mais a ele. Yuri estava morto. E Volkolak precisava ser convidado para entrar. Minha avó nunca havia contado essa parte. A descoberta tornou todas as histórias dela ainda mais sombrias. Significava que todas aquelas pessoas que morreram no passado haviam sido oferecidas à criatura por alguém. Provavelmente por um familiar, um amigo ou outro morador do próprio vilarejo. O Volkolak não invadia simplesmente as casas. Alguém sempre abria a porta. Em algum momento, vencido pela exaustão, adormeci. Na manhã seguinte, reuni minhas coisas e me preparei para a caminhada de 3 horas até o vilarejo. Mas antes de partir, vasculhei a cabana. Eu precisava descobrir se Yuri realmente vinha me oferecendo aquela criatura como uma refeição todas as noites. Debaixo da mesa, encontrei um pequeno alçapão. Quando o abri, descobri centenas de carteiras e passaportes. Havia joias, objetos pessoais e dinheiro. Eram pertences de outros viajantes. Eu não fui o primeiro. Era apenas o próximo. Recolhi todas as provas que consegui carregar e iniciei a longa caminhada de volta. Estava completamente exausto, mas precisava chegar em casa. Precisava contar a todos sobre o monstro que havia visto. Estou no vilarejo há quase 3 horas. Já avisei as autoridades, mas a delegacia mais próxima fica a 6 horas daqui. Agora vou organizar todas as provas, para que consiga explicar tudo quando os policiais chegarem. Quando voltar para casa, vou provar que as histórias da minha avó eram verdadeiras. Vou provar que o Volkolak é mais do que só uma lenda. Mas existe uma coisa que não consigo parar de pensar. Yuri estava morto. A criatura perdeu o homem que lhe entregava vítimas. E antes de desaparecer na floresta, ela olhou diretamente para mim. Agora o Volkolak sabe que eu sobrevivi. E sabe que estou levando suas fotografias para o resto do mundo. E é isso, Creepers, espero que vocês tenham gostado do relato. Comenta aí embaixo o que vocês acham que era essa criatura, porque eu particularmente achei que era um vampiro, mas aí tinha garra de lobo, então não sei se era uma mistura de vampiro e lobo, e não entrava dentro da casa sem ser convidado, uma parada bem misturada assim entre essas duas espécies. E é isso. Se você assistiu até aqui, dê um likezinho, considere se inscrever no canal, tem várias histórias aí, vou deixar a playlist aqui, e é isso galera, muito obrigado, fui!